Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Crianças lindas do meu coração, hoje eu, Gabiruzinho, irei falar com vocês de deslocamento de equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio, que também é chamado de princípio de Le Chatelier. Então, Le Chatelier estuda o quê? O deslocamento de equilíbrio. Gente, é uma aula muito importante, porque isso daqui eu vou aplicar tudo aquilo que eu já estudei sobre equilíbrio, e agora com algumas coisas a mais, né, que a gente vai estudar agora, extremamente importante, aparece nos vestibulares. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos estudar o que é o deslocamento de equilíbrio, né? Vamos estudar todos os casos, tudo que é possível, né? A gente vai fazer aqui um estudo mais detalhado, né? Bom, o que significa deslocar o equilíbrio, né? Quando alguém pergunta, mas o que significa deslocar o equilíbrio, né? Quando você tem equilíbrio químico, né, você tem reagentes formando produtos e produtos dando origem aos reagentes, né? E o equilíbrio químico é quando a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa. Isso é o que, meus amores? Equilíbrio químico. Beleza, isso é equilíbrio químico quando a velocidade de 1 está igual à velocidade de 2, ou seja, V1 é igual a V2. Fechou? Quando as velocidades se igualam, eu tenho equilíbrio químico. Beleza? Nós discutimos isso, trabalhamos com as constantes, maravilha. Bom, agora a gente vai pensar no seguinte, né? Deslocar um equilíbrio consiste em quê? O que significa deslocar um equilíbrio? Significa eu favorecer a reação direta ou favorecer a reação inversa. Ou seja, eu faço que em algum momento a velocidade da reação direta V1 fique diferente da velocidade da reação inversa V2. Isso eu posso ter V1 maior que V2 ou V1 menor que V2. Então, deslocar o equilíbrio, né? A gente brinca, né? Deslocar para a esquerda ou para a direita, né? A gente fala assim, né? Significa o quê? Ou eu favoreço a reação direta ou eu favoreço a reação inversa. É isso que a gente vai estudar, esse deslocar o equilíbrio, né? É o favorecimento, como é que eu posso favorecer uma ou outra, certo? Então, pensando nisso, eu vou trabalhar os fatores que podem deslocar o equilíbrio. Quais são os fatores que podem deslocar o equilíbrio? Concentração, temperatura e pressão. Então, nesse momento, a gente vai estudar cada um desses casos, né? Mas antes de eu falar disso, a gente fala do princípio de Le Chatelier. O que é o princípio de Le Chatelier, né? Le Chatelier fala assim, quando você tem um equilíbrio químico e alguma força externa, alguma coisa externa ao equilíbrio, vá lá até o equilíbrio e altera a situação de equilíbrio, o sistema vai buscar novamente entrar em equilíbrio. Então, o que acontece? O sistema está lá em equilíbrio, a reação está lá em equilíbrio. Você vai lá, mexe na temperatura, ou você vai lá, mexe na pressão, ou você vai lá, mexe na concentração de um dos participantes. Meu Deus, você favoreceu uma reação ou outra. O que o sistema vai fazer? Vai voltar ao equilíbrio, ele vai tentar dar um jeito de voltar ao equilíbrio. Tanto é que o princípio de Le Chatelier é chamado de princípio da fuga ante a força. Vai tentar fugir daquela força externa, vai tentar se dar um jeito. Então, quando um sistema em equilíbrio é perturbado, o sistema busca restabelecer o equilíbrio novamente. Então, o sistema sempre busca voltar ao equilíbrio. E esse voltar ao equilíbrio, né, é uma coisa natural. Então eu vou lá, altero o equilíbrio e o sistema vai naturalmente fugir daquilo, tentar restabelecer novamente o equilíbrio e assim vai acontecer os nossos deslocamentos. É isso que nós vamos estudar hoje, né? Então, pensando em tudo isso, a gente vai começar a estudar concentração, depois vamos para a temperatura e depois para a pressão, né? E a gente vai estudar esses três fatores, né? Então, eu vou começar aqui pela concentração, tá? Vou começar aqui pela concentração. Assim, aparece muito nos vestibulares, principalmente primeira fase, tá? O fator concentração é um dos fatores, assim, que quando cai muito, sim, e ele é um dos mais fáceis, tá? Então, eu acho que você
tem que prestar bastante atenção no fator concentração, tem alguns detalhes, mas ele é bem tranquilo, dá para entender facilmente. Bom, vamos pensar aqui devagar. Para que eu consiga explicar isso de maneira assim bem tranquila, né, bem assim que você possa entender facilmente, eu vou pegar aqui uma reação, né, elementar em equilíbrio, né? Eu tenho a reação aqui onde A e B são os meus reagentes e C e D são meus produtos. Você fala maravilha, tranquilo, tá? A velocidade da reação direta, né, a lei da velocidade da direta, né, vai ser V1 é igual a K1 vezes Azão elevado a Azinho vezes Bzão elevado a Bzinho, porque como eu tenho uma reação elementar, né, os expoentes são os meus próprios coeficientes, né? Lembram disso, né? Bom, e a velocidade da reação inversa, né? Se vocês aí estão vendo que eu estou usando cinética química, né, para poder explicar isso, para ficar mais fácil, para que a gente possa entender. Então, a lei da velocidade da reação inversa vai ser V2 é igual a K2 vezes Czão elevado a Czinho vezes Dzão elevado a Dzinho, né? Bom, aqui eu tenho as expressões, né, as leis das velocidades, tanto da reação direta quanto da velocidade da reação inversa, né? Boa. Como eu tenho equilíbrio químico, né? V1 está igual a V2, né? Lembrem disso, né? Tanto é que a constante de equilíbrio a gente consegue montar a fórmula da constante de equilíbrio a partir das velocidades. Lembra que a gente fez isso nas aulas anteriores de equilíbrio, né? E aí eu ponho sempre assim para você, ó, lembrar, a velocidade de uma reação ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. O que eu quero dizer com essa frase é que se eu alterar a concentração dos reagentes ou mesmo dos produtos, né, eu altero a velocidade da reação, certo? Então, se eu alterar aqui a concentração de A ou de B, né, eu altero a velocidade da reação direta. Se eu alterar a concentração de C ou de D, eu altero a velocidade da reação inversa, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Bom, pensado isso, falado isso, dito isso, né, a gente vai começar a fazer o seguinte. Presta atenção, ó. Eu tenho a reação A mais B dando C mais D, bem devagarzinho aqui, bem devagarzinho. Eu tenho a expressão da reação direta e eu tenho a expressão da reação inversa, beleza? As expressões das velocidades, tá bom? As expressões das velocidades. Vamos fazer o seguinte, vamos estudar assim, caso a caso. Então vamos fazer assim, e se eu faço isso, o que acontece? Se eu... Tá, então vamos sempre com o C. C é uma partícula condicional da gramática. Então, se aumentarmos a concentração dos reagentes. Então, imagine um recipiente em equilíbrio, onde A e B, e C e D coexistem, porque todo equilíbrio químico coexiste em reagentes e produtos. Eu falei isso diversas vezes para vocês, né? E vamos dizer que você aí não esteja à toa e fala, eu vou aumentar a concentração de A, eu vou aumentar a concentração de B. Quando você aumenta a concentração de A, ou de B, ou de ambos, o que acontece nesse exato instante? Se você aumenta este número, ou este, ou ambos, o que acontece matematicamente? A velocidade V1 aumenta. O que significa falar que a velocidade V1 aumenta? Significa falar que A e B vão se chocar mais rápido, vão ter mais reações. Aumentar a velocidade, eu vou ter mais choques, eu vou ter mais reação química acontecendo entre A e B. Então, se eu aumentar a concentração de A ou de B, a velocidade da reação direta, V1, fica maior que a velocidade da reação inversa. Por um certo instante, né? Porque eu fui lá e aumentei. Eu mexi no equilíbrio, eu perturbei o equilíbrio estava lá de boas, tranquilo, numa boa, sossegado. Oh, meu Deus, não sei o que. E vou eu lá e perturbo o equilíbrio, né? Então, o que vai acontecer? O equilíbrio se desloca no sentido de uma maior formação de produtos. Como assim? Gabi, eu não entendi. Eu não entendi. Calma. Se você aumenta a concentração de A e de B, você vem externamente, coloca mais A ou mais B, você faz que A e B se choquem mais. Se eles se choquem mais, eles vão produzir mais C e D. Então, eu falei que eu estou produzindo mais produtos. Produzir produtos. Olha só que, né? É até meio louco falar produzir produtos. É lógico que é produzir produtos, mas é assim que a gente pensa, né? Então eu estou sendo bem simplista. Então, se eu aumento a concentração de A e B, eu produzo mais os meus produtos, eu fabrico mais os meus produtos. Então eu estou deslocando o equilíbrio no sentido de formação de quem? Dos
produtos. Ou seja, eu estou deslocando para a direita. É mais ou menos assim, olha, veja bem, veja bem. É a regra do aviãozinho. Olha só, aqui estão os meus reagentes, aqui estão os meus produtos. Eu aumentei a concentração de reagentes. Aumentei a concentração dos reagentes, ó, deslocou para a direita, ó. O avião está aqui, ó. Aumento aqui, ó. Aumento do lado esquerdo, vai pro direito. Voltei. Então, nesse exato momento, quando você aumentar a concentração dos reagentes, do lado esquerdo, aumentou a concentração dos reagentes, você desloca no sentido de formação dos seus produtos, você desloca no sentido de formação maior dos seus produtos, você desloca para a direita. Bom, Gabi, beleza. Então, primeiro caso, quando eu aumento a concentração dos reagentes. Tá, aumentou a concentração dos reagentes, vai para o produto. Maravilha. Agora, vamos aqui pensar, né, num outro caso. Vamos aqui pensar num outro caso. C, somente C, eu, de vez aumentar a concentração dos reagentes, eu vou aumentar a concentração dos produtos. Então, de novo, né, você imagine aquele recipiente, aquele balde fechado, né? Aquele balde fechado, onde tem A, B, C e D coexistindo, né? Você tem lá A, B, C e D coexistindo, beleza? E aí você vem de fora e adiciona mais C ou D, ou adiciona só o C, ou só D, ou os dois, beleza? Quando você adicionar C e D, ou só C, ou só D, você aumentar a concentração dos seus produtos. O que vai acontecer? O que vai acontecer quando você aumenta a concentração dos seus produtos? A velocidade V2, ou seja, a velocidade da reação inversa, ela fica maior que a velocidade da reação direta. Ai, professor, não entendi nada. Presta atenção no Gabi, é muito simples, é muito fácil, é muito tranquilo. Se eu aumentar a concentração de C ou de D, C e D vão se chocar mais. Se eles se chocam mais, eles reagem mais. Se eles reagem mais, eles fabricam mais quem? A e B. Então, nesse exato instante, C e D vão se chocando mais. Eles vão aqui, ó, e vão formando mais A e B. Então, estou deslocando o equilíbrio no sentido de uma maior formação de quem? De reagentes. Então, nesse exato instante, eu escrevi aqui, ó, o equilíbrio se desloca no sentido de uma maior formação de reagentes. Ou seja, para a esquerda, regra do aviãozinho de novo, ó, o aviãozinho está lá, aumentou na direita, vai para a esquerda. Então, se eu aumento a concentração dos meus produtos, eu desloco para a esquerda, eu fabrico mais reagentes, eu facilito a formação dos reagentes. Eu facilito a formação de quem? Dos reagentes. Então, nesse exato instante, aumentar a concentração dos produtos, aumentei a concentração do lado direito, desloquei para esquerda, desloquei o equilíbrio para a esquerda, no sentido de formação, de maior formação de quem? Dos reagentes. Bom, falado isso, né? Você falou assim, Gabi, você foi lá, né, nesses dois casos que você me apresentou e você adicionou no primeiro caso, reagentes. Quando eu adicionei reagentes, deslocou no sentido dos produtos, né, de formar mais produtos. E nesse caso, que está aqui na lousa, eu adiciono produto e desloca no sentido de formação dos reagentes. Tá, tudo bem, maravilha. Mas e se eu retirar reagente ou retirar produto? Como assim retirar? Às vezes você tem uma reação e você coloca uma substância que reaja com apenas uma substância que está no seu equilíbrio. Então você retira, né? Você dá um jeito químico de retirar uma substância. Então você tem lá um ácido, por exemplo, que está participando de um equilíbrio lá, vamos supor numa coisa genérica, eu coloque alguma coisa que consuma esse ácido, e assim eu diminuo a concentração desse ácido, não que consuma totalmente, né, mas que diminua a concentração desse ácido, e aí eu perturbei aquele equilíbrio. Né? E aí você fala assim, mas aí quando você coloca alguma coisa, pode ser que interfira mais. Não, mas eu vou colocar uma substância que consuma apenas um dos participantes do equilíbrio e o produto formado, ou a mesma substância, não perturbe mais. Ele simplesmente retire uma das substâncias. Tem como fazer isso? Tem, através de estudos a gente consegue, né? Então, pensando nisso, pensando em retirar, né? Em retirar
uma substância de um equilíbrio, a gente vai começar a estudar o seguinte caso. Se, somente se, a gente diminuir a concentração dos reagentes. Vamos dar um jeito de diminuir a concentração de A ou a concentração de B. Se você parar para pensar friamente, se você diminuir este número A ou este, que é a concentração de B, a velocidade V1 fica menor, ela diminui. Numericamente ela vai ficar menor. Você fala, lógico, né? Porque isso tudo está a temperatura constante, então, como a temperatura não varia, né? A temperatura é mantida a uma constante, o K, que é uma constante, também não muda, e esse K, que também é uma constante, não muda, né? Então é importante, né? Se eu mudar a temperatura, essas constantes mudam, mas eu estou trabalhando a temperatura aí constante, né? Então, se eu diminuir a concentração de um dos reagentes, V1 cai. V1 cai. O que faz acontecer? O que acontece, né? Eu falo que V2 torna-se maior que V1. Mas aqui é importante você entender um detalhe. V2 ficou maior que V1, não é porque V2 aumentou, não. É porque V1 caiu. Tá bom? Porque V1 diminuiu. Então, nesse exato instante, eu falo que V2 fica maior que V1, mas porque V1 diminuiu. Então, V2 continua na mesma velocidade que ela tinha. A velocidade da reação inversa continua a mesma. O que diminui é a velocidade da reação direta. Então, nesse exato instante, o que acontece? Eu falo que o equilíbrio se desloca no sentido de uma maior formação de reagentes. Ou seja, veja bem, eu vou simplificar isso para vocês. Eu vou fazer aqui uma simplificação muito simples, muito fácil, muito... Ah, meu Deus, como é fácil. Veja bem, quando eu tiro A ou B, C e D continuam se chocando na mesma velocidade. E assim, o que acontece? A velocidade de choques entre A e B diminui. Se C e D continuam na mesma velocidade, eles continuam a fabricar A e B. É como se fosse assim, para ficar fácil. Se eu tiro o reagente, o sistema fala: tiraram o reagente lá, repõe. Entenderam? Se você tira, o sistema tenta repor. É isso. Facilitando para você, o sistema vai repor. Então, nesse exato momento, quando eu tiro reagentes, o equilíbrio é deslocado para o próprio lado dos reagentes, no sentido de repor. Por isso que eu escrevi aqui, o equilíbrio se desloca no sentido de uma maior formação dos reagentes. Eu tirei reagente, o equilíbrio vai tentar fazer o quê? Repor, ou seja, desloca para a própria esquerda. Desloca para a própria esquerda. Então, é aquela regrinha do aviãozinho de novo. Só que agora, eu diminuo aqui o lado dos reagentes. Na hora que eu faço assim, eu abaixo a asa do avião, o avião vai para lá. Então, é aqui, diminuiu a quantidade, a concentração de reagentes, o equilíbrio será deslocado para o próprio lado dos reagentes. Então, você diminui a concentração dos reagentes, desloca para o lado esquerdo. Esquerda é reagente, direito é produto, né? Vamos deixar claro isso. Bom, pensado isso, falado isso, né? Se eu, por exemplo, né, aqui pegar, né, e diminuir a concentração de um dos produtos. Por exemplo, eu diminuo a concentração de C ou de D ou de ambos, né? Se eu faço isso, como é que vai acontecer? Bom, se eu diminuir este número ou este ou ambos, V2 diminui. Você concorda que V2 diminui? Ou seja, nesse exato momento eu falo que a velocidade da reação direta fica maior que a velocidade da reação inversa. V1 fica maior que V2. Mas é importante você entender uma coisa. Não é que V1 cresceu, é que V2 diminuiu. É isso que aconteceu. Então, V1 ficou maior que V2. Por que V1 ficou maior que V2? V1 ficou maior que V2 é porque V2, que é a velocidade da reação inversa, ela diminui. Então, nesse exato momento, nesse exato instante, nesse exato momento, meus amores, o que acontece, né? Eu diminuí a concentração de C e de D. O sistema vai tentar repor. Se o sistema vai tentar repor, vai acontecer o quê? Eu vou fabricar mais C e D. Mas por que eu fabrico mais C e D? Porque a velocidade de reação entre A e B continua a mesma. Se a velocidade de reação entre A e B continua a mesma,
Eu continuo fabricando C e D. Então eu vou tentar repor o que foi retirado. Então eu desloco o equilíbrio para o lado dos próprios produtos. Eu desloco o equilíbrio para o lado dos próprios produtos. Eu desloco o equilíbrio para o lado dos produtos. Ou seja, agora para a direitinha. Direita. É o aviãozinho de novo. Tá lá voando. Abaixei o lado direito. Aqui, ó. Abaixo a asa. Aqui, ó. Uau! Vai para o lado direito. Então é importante a gente entender para que lado o equilíbrio se desloca quando eu altero a concentração. Entenderam? Então, resumidamente, né? Eu posso falar assim, ó, quando aumentamos a concentração, né, eu coloquei aqui a forma concentração, né, o símbolo de concentração dos reagentes, quando eu aumento a concentração dos reagentes, desloca no sentido de formação dos produtos. Então, aumentou na esquerda, deslocou para a direita, beleza? Quando eu aumento a concentração dos produtos, ou seja, aumento na direita, desloca para a esquerda, ou seja, desloca para a formação dos reagentes. Tá? Eu estou aqui fazendo um resumo de tudo isso que eu falei até agora, porque eu sei que é bastante coisa, né? E a gente acaba aí, né, às vezes se perdendo, tá? Diminuindo a concentração dos reagentes, eu desloco para a formação dos próprios reagentes. Se eu tiro o reagente, o sistema tenta repor reagente, tá? E se eu diminuo a concentração dos produtos, eu desloco para a formação dos produtos, ou seja, eu tento repor aquilo que eu tirei, tá bom? Então, isso é o resumo da ópera, é o resumo da obra, né, de agora aqui que eu estou falando com vocês. Beleza. Só que aí tem a parte muito, meu Deus do céu, importante do dia. Qual que é? É isso daqui, ó. A alteração das concentrações dos participantes, ou seja, se eu aumentar ou diminuir produtos, se eu aumentar ou diminuir a concentração de reagente, não interessa. O K não muda, a constante não muda, tanto o KC quanto o KP não muda. Eu posso alterar e não vai mudar, a constante continua com o mesmo valor, né? Não confunda esse K de constante, né, que eu estou colocando, KC e KP, com aquele K que eu estava apresentando na velocidade. Aquele K da velocidade é a constante de proporcionalidade da lei da velocidade, tá? Bom, vamos fazer um estudo aqui detalhado sobre isso, sobre essa não alteração do valor. Vamos fazer esse estudo detalhado, porque isso é muito, meu Deus do céu, importante. Para que a gente entenda, eu peguei aqui um exemplo, né? CO, Cl2, formando CO e Cl2, tá? E eu coloquei esse gráfico de concentração por tempo. Tudo bem? Eu coloquei esse gráfico de concentração por tempo e olha só o que vai acontecer. Entre T1 e T2, as concentrações estavam constantes, significa que o sistema estava em equilíbrio. Maravilha. Tá. No instante T2, eu não sei aí se vocês conseguem ver esses detalhes, a concentração de CO aumenta. Olha só, a concentração de CO aqui aumenta, ó. Como que eu sei que a concentração de CO aumenta? Assim, ó. Ah, mas aumentou de CO a Cl2. Calma. Aqui eu adicionei CO. Aí como você sabe que você adicionou CO? Porque eu tenho um aumento abrupto, repentino. Tá vendo que tem um aumento abrupto? Faz assim, uma retinha assim. O que significa isso? Significa que eu adicionei. Então eu tenho aqui no recipiente, eu adiciono CO. Se eu adiciono CO, o CO vai trombar mais com o Cl2, porque eu aumentei a concentração de CO. O que acontece com a concentração de Cl2? Ó, dá uma caidinha. Reparem aqui, ó, dá uma caidinha. Por quê? O a mais de CO que eu pus vai trombar com o Cl2, que estava lá, e vai começar a fabricar mais CO Cl2. Ou seja, o aumento do CO, aumentei na direita, deslocou para a esquerda. Então, eu começo a produzir mais esse. Então, a concentração de CO Cl2 dá uma aumentadinha. Então, você olhando para cá, entre T2 e T3, no instante T2, o Gabi adicionou CO. Eu vim aqui e adicionei CO. Quando eu adiciono CO, Cl2 dá uma diminuída. E eu começo a fabricar mais CoCl2, ou seja, estou mostrando graficamente o deslocamento do equilíbrio para você. Só que no instante T3, eu reparo que de T3 para frente, o gráfico mostra que as linhas não mais se alteraram, ou seja, as concentrações tornaram-se novamente outra vez constantes. Então eu falo que em T3 o sistema foi reestabelecido. Então, entre T1 e T2,
nós tínhamos equilíbrio. No instante T2, eu, Gabiruzinho, perturbei o sistema, e entre T2 e T3 o sistema foi restabelecido, né? Foi deslocado o equilíbrio, e em T3 o sistema foi restabelecido. Em T3 o sistema é restabelecido. Entre T2 e T3 o sistema deslocou o equilíbrio até que voltou ao estado de equilíbrio. Então, entre T2 e T3 eu tive ali o deslocamento, né? Eu tive deslocamento. Tá, agora vamos pensar isso tudo na fórmula. Né? Eu tenho produtos, né? Produtos dividido pelo reagente. Fechou. O que aconteceu? Repare no que aconteceu. Eu fui lá externamente. Eu estava aqui, tinha um recipiente aqui. Eu falei assim, né? João Paulo, segura aqui o recipiente para mim, certo? JP segurou o recipiente para mim. Eu fui lá no laboratório, peguei CO com uma seringa, porque é gasoso, e injetei nesse recipiente. Então, eu aumentei a concentração de CO, porque eu fui lá e eu injetei. Quando eu aumentei a concentração de CO, no gráfico mostra aqui o aumento abrupto. Eu vejo que esse CO a mais que eu coloquei reage com o Cl2, que estava no equilíbrio. Então, a concentração de Cl2 diminui. Por que a concentração de Cl2 diminui? Está vendo a setinha para baixo? Diminui. Por que ela diminui? Porque o a mais de CO que eu pus reagiu com o Cl2. E quando isso aconteceu, essa reação começou a ficar assim, eu estou vendo que a concentração dos meus reagentes CO, Cl2 aumenta. Então essa concentração aumenta. Bom, eu estou vendo que o sistema se restabeleceu. Porque se eu tivesse só aumentado o CO, e esse não tivesse diminuído, e esse não tivesse aumentado, o K mudaria. Mas como esse aumentou, esse deu uma diminuída, e esse aumentou também, a constante não muda. Então, o valor da constante não se altera. Existem inúmeros estudos, com números mesmo, os caras provam isso para vocês, né? É que normalmente no cursinho, no ensino médio, a gente não acaba provando. Mas existem artigos, né, que o cara mostra lá, ó, tá, a constante é tal, as concentrações no equilíbrio eram tal. Aí o aluno, o estudante, o professor, ele colocou lá tanto de alguma coisa, verificou-se depois de algum tempo que o sistema foi restabelecido, tal, a constante deu a mesma coisa. Então é muito louco, é muito engraçado, porque a gente entende que por mais que a gente varie, né, as concentrações, a constante, ela permanece constante. Um dia eu falei assim, né? O aluno falou assim, né? Gabi, mas a constante é constante sempre. No. Né? A constante ela pode variar com a temperatura, né? Que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, por hora, né? Por hora, eu queria que vocês entendessem aí concentrações. Beleza, meus amores?